Sim, a gente conseguiu voltar só agora. Ah. Aí, o Zoom começou a me dar uma mensagem aqui, aí na hora que eu cliquei nela, foi na hora que sumiu tudo aqui. Eu nem... Aham. Vou deixar ela até aqui. Ei, vocês estão me ouvindo? Agora sim. Aqui para mim está indicando que tem várias pessoas aqui na sala. Nós podemos começar. Vocês ainda estão sem me ouvir? Agora eu estou te ouvindo. Ah, sim. Bom, acho que a gente pode, então, né, retomar. A gente é diretamente assombrado pelos erros aqui, os problemas de conexão. Bom, pessoal, então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor José Rocha. Ah, beleza. Acaba que vocês estão vendo minha tela aqui, que eu estou compartilhando. Tá. Eu estou numa outra telinha aqui, né, para não ficar só, só aparecendo o meu slide aí. Então, eu perdi a fala inicial do João, não sei se ele me apresentou, se for o caso, me apresentou, eu me apresento novamente. Então, eu sou professor lá da Escola de Design, da Universidade do Estado, eu sou formado em design gráfico, né? E eu direcionei toda a minha formação para o audiovisual. Aí eu formei em 1999, aí em 2000 virei professor lá da escola, e nas disciplinas de imagem e movimento. E fui tentando trabalhar com design, né, no audiovisual. Passou alguns anos, eu fiz uma especialização em cinema com o professor Paulo Pereira, infelizmente já falecido, mas era um dos pioneiros aqui em escolas, em cursos de cinema, né? Então, ele falava ali com o peito cheio, todo orgulho, que ele já tinha em seus cursos, em suas disciplinas, né, ele já tinha ajudado a produzir mais de 500 curta-metragens, né? E uma figura fantástica e tudo. E depois dessa especialização, acabou que eu fiz um mestrado em design com a temática o filme no papel. No caso, o tema ali era estudar o design de produção, que aqui no Brasil ele é o equivalente ao diretor de arte, mas lá fora tem essa figura aí já reconhecida desde 1939, quando surgiu ali no filme O Vento Levou, e ele que acaba sendo atualmente o responsável pelo departamento de direção de arte. Então, essa que é a minha área de estudo dentro aí do audiovisual, sempre vendo como o design é inserido na feitura de uma produção audiovisual. E foi bacana que, quando me convidaram, obrigado pelo convite, né? É interessante que eu tenho um pé assim, até numa lama mineira aqui, né? Na questão do curta-metragem. Ainda na época de estudante mesmo, eu fui convidado pela professora Fátima, na época professora de cinema, que falou que estava surgindo aqui em Minas Gerais uma associação de curta-metragistas. Está aqui até o cartaz da mostra que a gente fez na época, né? Já é a segunda mostra, e que na época, para vocês terem ideia, já que eu vou estar falando sobre a questão do curta-metragem, já que o vídeo que a gente viu, vocês assistiram, que a gente vai estar comentando hoje, é um curta-metragem, então a gente vai estar falando sobre ele, essa questão também da importância do curta-metragem. É por isso que eu estaria fazendo essa introdução. E, na época, essa associação Curta Minas, que hoje participei ali da fundação, ela promoveu o primeiro prêmio Estímulo, né? Aqui fica meio inverso ali como uma selfie, né? Que na época foi considerado o maior prêmio para o curta-metragem no Brasil, foi 660 mil, sendo que foi contemplado
deixa eu pegar a colinha aqui de números, né, foram contemplados, eu acho que foram 8 projetos que ganharam 60 mil para produção, no caso era em película, e 6 projetos que ganharam 10 mil para fazer o transfer, né, de passar do digital para a película. E é interessante que nessa época eu estava muito envolvido com o pessoal do curta-metragem. Hoje em dia, muitos desses viraram professores, curta-metragistas reconhecidos, igual o Canela. Tem o Cláudio Costa Val, que atualmente ele tem a Escola Livre de Cinema, que é uma referência para a formação aí, fora da universidade, né, já que é uma escola particular. Tem o Maurício, o Maurício, que é um professor fantástico lá e grande referência lá na Federal, do audiovisual. Então, essa turma, o Canela, né, que está hoje em dia tem a Carabina Filmes também, que está aí produzindo sempre, um guerreiro aí. Então, todo esse pessoal saiu aí desse início ali da curta-metragem. E esse prêmio aí fez uma repercussão muito grande, né? Como é que é o nome perdi aqui agora, mas depois eu lembro também, um grande cineasta aí, tudo. Enfim, e aí é interessante que essa questão do gênero, né, onde que o nosso diretor de hoje ele fala da dificuldade de trabalhar com esse gênero, principalmente o gênero do terror, né, e são alguns gêneros que são difíceis de ser trabalhado dentro do audiovisual. Aqui mesmo até o terror ou a ficção. Aí eu até ressuscitei uma reportagem que eu apareci até no estado de Minas, porque na época tinha eu nem lembro dele, do nome do cara aqui, que estava querendo fazer ficção científica, filmes de ficção científica aqui em Minas Gerais. Né? E era uma coisa assim tão anormal, tão além das nossas expectativas, da gente sempre pensando como referência, aí só acontece lá fora, principalmente Estados Unidos e tudo, e deu tanta repercussão, né, que até saiu essa reportagem no jornal O Tempo, lá falando, olha, Minas Gerais vai fazer ficção científica, né? Só que não foi para frente, não, mas ele pensava muito alto e era uma ficção científica demanda muito custo. É interessante que o Denison vai falar também até a dificuldade que ele teve financeira de fazer esse curta-metragem, né? E são as dificuldades, mas é interessante esse gênero, né? Ou esse formato de filme, que ele acaba sendo a porta para o cinemão, né? O Denison mesmo fala ali que ele não dá para sobreviver com o curta-metragem, né? Ele faz outros tipos de produção, da forma que ele até considera como ele assina cada produção, quanto é uma produção autoral e quanto é uma produção comercial, né, de onde que ele acaba sobrevivendo. Tanto é que ele fala que esse curta e o Ninjas, mesmo de 2010, mesmo ganhando 10 prêmios internacionais, né, na época aqui dessa reportagem, que não está tão longe aqui não, de 2020, mesmo assim, financeiramente, ele não teve praticamente recurso nenhum. Né? Esse curta, ele fala que custou uma média de R$80 mil, né? E ele conseguiu alguns patrocinadores, alguns apoiadores, sendo que no curta-metragem, muito do apoio, às vezes, permuta, ou você me empresta o seu equipamento de iluminação, eu ponho os créditos lá no curta-metragem, mas, ao mesmo tempo, ele falando que as portas são bem difíceis para esse gênero do terror, que, às vezes, muita empresa tem receio de associar o nome dele, o nome da empresa a um gênero de terror, né? Às vezes, a polêmica do assunto, como é tratado, ou como algumas feridas são expostas, aí, igual ele fala da ferida que traz aí a gente vê aí da questão da polícia, né, da violência e por assim diante. Então, essas recusas e essas dificuldades que tem aí de apoio. Né? Então, ele conseguiu algumas permutas, mas ele fala que no final teve que pedir dinheiro emprestado para a mãe dele, né? E vendeu o Corsa dele também para conseguir bancar lá os 80 mil, que foi a produção desse curto. E olha que o Denis não é um cara qualquer, não, né? Eu não conhecia, né, que eu estou muito agora mais por fora aí do
do circuito do curta-metragem, mas é um cara que tem um currículo muito grande. Nesse slide que a gente está vendo aí, né, para vocês verem, ele participou como co-roteirista esse filme aí do Zé do Caixão, né, Encarnação do Demônio, que acaba sendo a referência quando a gente fala de filme de terror, né, por assim diante. E aqui na contracapa aqui tem até o nomezinho dele, tá pequenininho aqui, mas tá aqui, olha, roteiro José Mojica Marins e Denison Ramalho, né? Para ver que não é um qualquer, e mesmo assim tem essa dificuldade toda de financiamento, de leis de incentivo. Ele falou que já fez três roteiros de longa-metragem, todos foram recusados, né, em cima desse preconceito todo, porque competência e currículo ele tem. Né? Como a Globo acaba sendo uma grande referência, né, tanto na televisão como no cinema também, com a Globo Filmes, que é uma empresa forte aqui da indústria cinematográfica, ele, por exemplo, foi co-roteirista do longa Carcereiros, né, o filme, que está sempre ali na Globo, ali, na Globo Play, os seriados lá passando lá, com aquele ator da novela lá e tudo. Então, ele tem uma carreira assim, respeitada, e ele gosta desse gênero, mas a dificuldade tanto do formato do curta-metragem e também do gênero. Só fazendo uma ressalva, né? O curta-metragem, que é esse tipo de obra que vocês assistiram, tem mais ou menos uma metragem para tentar definir o que é o curta-metragem em termos de tempo. Normalmente é caracterizado pelo tempo de duração. Né? O curta-metragem vai até uma média de 25 minutos, esse filme dele mesmo tem, acho que é 23 minutos, e aí dos 25 até os 40, 50 minutos é o média-metragem, que acaba que é um gênero até mais difícil da gente se ver, porque como ele fica nesse meio termo, né, entre curta-metragem, que tem os festivais, os espaços, alguma grade dentro da televisão, em algumas televisões ali de canal fechado, que às vezes dá uma janela para exibir esses tipos de produção. Então, o longa-metragem fica nessa dificuldade de se encaixar, e dos 50 minutos para cima, o longa-metragem, que é o formato mais popular. Né? Então, eu vou tentar, os slides estão muito grandes aqui, eu vou tentar dar uma passada rápida aqui para a gente tentar ouvir muito as perguntas de vocês, que eu acho que é mais fácil a gente conseguir direcionar a nossa fala. Mas, então, eu fiz uns slides só para passar algumas informações, para contextualizar essa obra, que eu acho que isso pode favorecer o debate também da análise do curso. O roteiro foi inspirado num conto, né, do Marco, de um ex-repórter policial, que é o Marco de Castro, né? O livro Morto Não Fala, que são várias histórias, né? E uma delas que deu origem ao roteiro, né? E ele fala que o Marcos de Castro ajudou um pouco também ali no roteiro, não diretamente, pessoalmente, mas ele escrevia um pouco, mandava para ele fazia algumas observações, e é interessante que o Marco de Castro também trouxe, por esse passado como repórter policial, trouxe muito do que é a polícia, né? A gente vê muito isso em reportagem, a violência, mas tem ainda muita coisa que a mídia não mostra, né? E acaba que nesse contato que ele teve com o dono desse conto que originou o roteiro, ele ficou sabendo de coisas assim muito fortes, muito impactantes, que esse curta aí acaba trazendo à tona isso para a gente também, né? E acaba que o Ninjas, então, pelo tipo de formato, as cenas, o roteiro, a forma que foi trabalhado, né? Quem gosta desse gênero acaba podendo ter uma boa referência como uma boa produção desse tipo de gênero, né? E ele fala também que das dificuldades, né, de produção e tudo,
outros diretores que estão aí envolvidos a trabalhar com esse gênero, né? E é interessante que ele cita o Rodrigo Aragão, que é um grande diretor também desse gênero. Ele é lá do Espírito Santo, e é interessante que eu tenho um cunhado meu que ele conhece o Rodrigo Aragão, e depois, no finalzinho, eu até esqueci de falar, né, que eu sou o diretor do Lençol Assassino, que é o pior vídeo produzido pela Escola de Design, já está fazendo quase 26 anos, é um vídeo trash. Aí, até mesmo, talvez o convite até veio dessa associação, o Zé Rocha é lá do trash, né? Claro que tem uma diferença muito grande entre o trash e o gênero do terror. Mas o Lençol Assassino mesmo, ele faz até uma gozação a esses tipos de filme de terror, que quando pensa que o vilão morreu, ele está lá ressuscitando de novo, aí tem que matar mais uma vez e tudo. E aí esse meu cunhado, sabendo do Lençol Assassino, até já me apresentou ele, eu nunca conversei com ele pessoalmente, mas eu tenho até um DVD que foi mandado para mim lá do Rodrigo Aragão, né, que é o Mar Negro, é muito legal o formato, é um DVD duplo, né, com vários offs. Mas por que eu estou citando ele? Porque o próprio diretor Rio Denson cita, e ele fala que ele vai ser um sucessor do Zé do Caixão nesse gênero aí, né? Aí aqui nesse slide fala como é que ele conheceu então o Marco de Castro, né? Então, em busca de histórias desse gênero, sair um pouco do clichêzão e tudo, foi antes que ele acabou conhecendo o Marco de Castro e onde que ele pôs a par desse todo, como jornalista da madrugada, né? Que fala que ele até conhecia o Marco de Castro como o livro da desgraça. Então, foi desse contato aí que originou o Roteiro Fantástico. Aí, fala que está muito parecido ali mesmo com o conto original. E é isso que eu já falei que foi 2 ou 3 versões até chegar o roteiro final. Bacana também, deixa eu falar desse frame aqui, que é um frame do filme, que acaba até ajudando vocês em alguma questão, né? Isso aqui, esse frame aqui, como é que foi produzido, tem meio uma mistura de croma, né? Croma é quando gravo com fundo verde para fazer uma substituição ali para um cenário virtual, digital, alguma coisa assim. Então, esse frame aqui tem essa contribuição, ele explica a dificuldade que foi. Esse Cristo aqui, né, que sai esse braço aqui, foi feito um modelo dele, não sei se em plástico, alguma coisa assim, na verdade não é o ator que está aí, né? É um boneco que foi feito dele para sair essa mão aí, onde que entrega essa arma aí para o policial que sofre todo esse drama aí. Então ele fala que ele gosta muito dos efeitos, muito da coisa do analógico mesmo, feito na hora da filmagem, mas tem alguns momentos aí que tem que fazer essa mistura aí do efeito especial, do digital, do CGI, para conseguir ter a imagem mais forte possível, ainda mais o gênero do terror, porque ele vai muito além da nossa realidade ali, para que essas cenas possíveis desse gênero causa tanto impacto e nos passa com uma sensação tão grande aí de realismo, né? Aqui é o cartaz, então, do curta, né? Aqui, então, onde que eu falei aqui das parcerias, do valor ali de R$80 mil para a produção. E aqui onde que ele fala o que foi mais impactante, né? Dessa questão que ele ficou sabendo, que é um conto, ficção, mas reflete muitas coisas da realidade ali. E é o impacto que tem ali, né? Que no curto ali a gente vê que são policiais, né? Que estão ali bancando o terror e tudo. E nas conversas que ele teve, então, com o Marco ali, ele ficou conhecendo coisas assim que aí a gente vê, é uma obra de ficção e tudo, mas que reflete muito, infelizmente, a realidade da violência, principalmente nas periferias, entre os negros, que acabam sendo os mais atingidos e tudo, né? Então, ela traz essa reflexão bacana quando a gente assiste um curta tão forte igual esse aí dos ninjas, né? Aqui ele fala, então, da questão da questão da dificuldade
do apoio, né? Ele fala também que é interessante que é um gênero que até a comunidade intelectual tem um pouco de preconceito, né? Ah, isso é muito violento, é violência explícita, é coisa muito bizarra e tudo. Então a comunidade tem essa resistência, só que ele fala que falta essa visão comercial quando ele tenta esses apoios, porque lá fora os filmes estrangeiros rendem muito dinheiro, né? Então, por que lá fora é aceito, né? Se é uma produção estrangeira, vai lá, paga o ingresso, assiste lá, e quanto ao curta-metragem aí, o cara acaba tendo que fazer do próprio bolso aí, devido a essa, no mínimo, uma coisa, um paradoxo, né? Lá de fora, o terror a gente consome, mas aqui de dentro aqui a gente tem essa resistência. E aqui que é legal quando ele fala que, como ele assina os filmes dele, que é uma distinção, né? Quando é um trabalho de uma demanda industrial, onde que ele acaba se mantendo e tudo, ele escreve lá como dirigidos por Denison Ramalho. E quando é uma autoral, que é o gênero que ele fala ali, né, que é o que ele mais gosta de fazer, o melhor na vida, às vezes, diante de um prejuízo desse, ele fala, não vou mais fazer curta, não, né? E tudo. Mas aí vem uma proposta, uma premiação, aí ele volta lá, aquela cachaça ali que está no sangue ali. Então, e quando é esse tipo do trabalho mais autoral, ele assina como cometidos por Denison Ramalho. Bacana isso, aquela ousadia ali de cometer mais esse ato aí de coragem, de lutar aí pelo que acredita, pelo audiovisual, pelo cinema, sendo curta ou longa-metragem, por assim diante. Acaba que essa produção, né, demorou mais 2 anos, né, da pré-produção até a finalização, e quando eu vi o curta, eu falei, olha, é película, né, pela textura, pela cor, né, principalmente a fotografia que envolve tudo, né, o enquadramento, a luz, por assim diante, eu achei que era até película, 35 milímetros. Só que não, ele fala lá que ele trabalhou com essa câmera aí, a CinePro Dot, não, a câmera era da CinePro Dot, mas com essa... Cadê? Ih, gente, acabou que eu perdi aqui o slide aqui, né? Ele gravou com uma Red-One, né? Essa Red-One, que é uma câmera que ela é mais acessível, ela é de formato digital, mas ela é que mais se aproxima com algumas características que a película oferece. E ela é um custo mais acessível. Eu estava pesquisando até para escolar o quanto de uns equipamentos, para vocês terem ideia, uma 5D Canon, ela está na faixa de uns R$55.000, sem a lente. Essa Red-One, ela está quase nessa faixa aí, e dessa qualidade toda. Claro que ela entrega um material mais bruto, depois é um trabalho de colorização, de tratamento, e também esse filme depois foi feito o transfer, né? Que é quanto do digital é passado para a película, que às vezes esse formato aí tem mais possibilidade de passar no cinema, em festivais e por assim em diante. Então, ele fala dessa questão aí da finalização também. E agora a gente entrando aí no filme em si, né? Por que esse cartaz desse filme? Que é interessante que quando eu comecei a assistir o filme, eu estava meio ocupado, então fui deixando ele passando aqui, fui fazendo outras coisas e às vezes olhando ali. E eu sinto que eu assisti ele quase de trás para frente, que na hora que aquela cena lá, né? Então a gente pode dar spoiler, que todo mundo já assistiu o curta, né? Aquela hora que aquele personagem lá é colocado no pau de arara lá e começa a martelar o prego no calcanhar dele. Nossa, e aquilo ali foi me incomodando, foi me deixando assim, angustiado e tudo. Não quero nem ver, não, e tudo. Não, mas tem que ver e entender isso tudo. Aí, na hora que eu assisti desde o começo, então, foi contextualizando, foi vendo. É aquela coisa, é um gênero que é uma violência que está ali gratuita por parte ali dos personagens, da história, mas está muito bem contextualizado. Aí que eu fui entendendo aquela cena ali e tudo. E no final, né, vamos então começar pelo final, quando aquele policial
que sofre toda essa crise de consciência, né? E ali naquele momento ali eles estão tentando fazer ele entrar à força ali, né, nesse ciclo aí que é a violência, principalmente no campo ali da polícia e tudo. E foi muito criticado que debaixo daquele capuz né, quando eles estão lá com aquela touca de ninja, tem meio que uma, uma máscara, uma coisa de caveira, alguma coisa assim. E tanto é que é muito importante que na hora que ele acaba atirando lá na cabeça do rapaz lá, e a imagem final ele mostra debaixo do capuz aquela máscara, sei lá, máscara de caveira também, onde que dá bem claro que agora ele incorporou aquilo ali, né, diante de toda a resistência que tinha, ele agora é um policial do extermínio ali também. E me lembrou muito esse filme aí, o Infiltrado na Ku Klux Klan, do Spike Lee, né, que fala aí sobre essa organização aí que parece extinta, mas vira e mexe ela volta, né? A história do cinema mesmo tem o nascimento de uma nação do Griffith, muito importante para o desenvolvimento da linguagem cinematográfica, mas que ressuscitou muito essa seita, e hoje em dia ela está aí, mas escondidinha, né? A gente já viu até no Palácio do Planalto, numa manifestação no Planalto, um dos cantos parecidos e por assim diante, mas é muito interessante, que deixou muito impressionado, que no final desse filme, eu vou ter que dar um spoiler, senão a gente não vai conseguir ver porque eu estou trazendo essa imagem para o nosso debate, né? É que na hora que a Ku Klux Klan está lá incendiando alguma coisa lá e tudo, mostra eles com esse capacete, esse turbante, sei lá o quê, e tudo, esse chapéu aí, né? Na cabeça, a câmera faz uma câmera meio de baixo, assim, e fica tentando revelar, e o Spike Lee dá aquela dúvida, quem está ali por trás daquela máscara, né? E aí eu congelei o frame, dei um zoom para ver o que é, procurei, pesquisei a respeito, né? Mas o Spike Lee deixa alguma mensagem ali, quem está ali por trás da... A gente sabe, né? Quem os brancos, aquela sociedade, tudo ali, mas ele deixa um enigma ali, né? E é bacana que essa imagem também, no final do curta aí, do Denso, ele deixa uma mensagem bem clara quando mostra essa máscara aí e o que está ali por trás. Não só a pessoa, que a gente sabe que é o policial que está ali por trás, mas aquele simbolismo todo daquela máscara que está debaixo daquele capuz. Então é isso aí, gente. Eu acho que eu já falei bastante ali, mas eu acho que gostaria que vocês mesmos trouxessem alguma indagação aí sobre o curta, né? Ou trazer algumas perguntas aí para a gente democratizar esse debate. Bom, pessoal, está aberto então para questões. Vocês podem mandar aqui no chat. Eu acho, Isabela, eles podem entrar com áudio também? Pode. Ah, sim. E aí, enquanto, né, vocês vão pensando aí em algumas questões, eu até separei também algumas perguntas para fazer para o professor José Rocha, né, em relação a uma coisa que você falou sobre, citou, né, o Mojica, né, um dos, talvez o maior representante do gênero do terror no cinema nacional, né, e fora do Brasil principalmente, né, uma referência muito conhecida fora daqui. Isso. E aí a gente escuta muito falar, né, que o gênero terror ele é muito valorizado, o brasileiro, né, produzido no Brasil, é muito valorizado mais fora do Brasil, inclusive, do que aqui, né? E eu queria saber se você concorda com isso e se a gente pode pensar em alguma característica para o gênero do terror no Brasil, né? Se teria algum elemento ali particular em relação aos filmes dos gêneros produzidos aqui. Olha, é difícil isso, né? Essa questão da importância do José do Caixão, do José Mujica, que teve uma época lá da Embrafilme, né? Dessas leis de mudanças, de incentivo, a era do Collor ali e tudo, por assim diante.
teve uma época, aquela transição do cinema novo, depois cinema nacional, teve uma época que o Zé do Caixão é um dos poucos que estava ainda produzindo no Brasil, então eu falo da importância dele, que naquela época dessa transição aí, um período difícil aí da produção brasileira, ele deu emprego a muitas pessoas aí do ramo da indústria cinematográfica, né, brasileira. Essa questão do gênero aqui, o problema é que o que rende aqui no Brasil, infelizmente, é a comédia, né? É a comédia, e então muito beneficiado ali por atores globais, que acaba... Parece que a Globo Filmes, que está por trás disso tudo aí, né? Não é com uma mão de ferro, mas tudo que ela toca tem aquele poder, tem a mídia toda ali para divulgar e tudo. Acaba que esse gênero que acaba atraindo, aí tem essa coisa do associado a atores globais e tudo, mas aí, por isso que fica difícil esses outros gêneros conseguir conquistar espaço também, né? Aí fala, eu quero sobreviver e tudo, então acaba indo para a comédia, que sabe que vai render bilheterias, né? Igual esse que a gente vê aí do Se Eu Fosse Você, Minha Mãe é uma Peça, né? E acaba, quando vai tentando mais por esses outros gêneros, acaba falando ali, é filme de arte, né? E acaba indo mais para circuitos de festivais, ou então dos poucos cinemas fora de shopping, que ainda mantém, igual a gente tem aqui, a trancos e barrancos, o Cine Belas Artes, né? Então, isso vai depender da própria cultura, né? do consumidor que vai ao cinema aí, do Brasil, mudar essa concepção e dar o valor a esses outros gêneros também, né? É igual aquela... Eu acho que o que explica bem essa resistência do terror é igual a... Eu gosto muito de ver ali, é igual o pobre ou a periferia, ela não gosta de se ver retratada da forma que realmente ela convive no seu dia a dia, né? Acaba que ela se satisfaz mais dentro do audiovisual de um gênero que vai esquecer o seu próprio sofrimento. É igual nas novelas lá, quando mostra tem um núcleo na favela lá e mostra aquela favela glamourosa, tudo tranquilo, sem violência, todo mundo numa boa, ninguém passando fome, ninguém com problemas de estrutura de esgoto, né? A violência lá das milícias e por assim diante, porque eles falam, se a gente pôr as pessoas ali na televisão, na novela, com as vestes que tem no seu dia a dia, o brasileiro não quer se ver, né? Ele prefere a coisa enrustida ali, né? A coisa maquiada, né? Então, essa dificuldade é própria da nossa cultura brasileira mesmo, né? Para conseguir dar o devido valor. Igual esse curto, ele nos incomoda, mas ele incomoda pelas cenas violentas, ali, e plasticamente muito bem feitas, é pela violência da imagem ou pela violência que nos desperta para o nosso dia a dia, né? Então, essa é a dificuldade disso tudo. Eu estou vendo aí que a Vitória está com a mãozinha levantada aí, parece que ela tem alguma pergunta aí também. Oi, eu tô, mas acho que alguém mandou uma pergunta no chat antes. Ah, tá. Aqui eu acho que eu só estou vendo alguma coisa. Ah, tá. Eu estou vendo aqui embaixo aqui e está lá em cima. Nossa, está aqui na cara aqui. Boa noite, professores. Tenho duas dúvidas. Pelo que eu observo, os filmes de terror e horror não decolaram aqui no Brasil, então queria saber se existem explicações para isso. E sobre a violência dos filmes, onde se encontra o limite de aceitável ou esse limite não existe. A parte de cima ali já respondeu muito, né? Praticamente já respondeu. Agora, esse limite do aceitável, realmente, eu até falei, né? Quando eu comecei a assistir um filme de trás para frente, eu não, eu me senti muito impactado. Eu falei, nossa, agora eu tenho que abrir minha cabeça para assistir desde o início, né? Senão não vou conseguir assistir para fazer essa análise aí.
Mas o que é o limite? O que é o limite para a gente, né? O que é o que a gente pode considerar de certo, ou errado, ou possível de ser absorvido, aceito ou não, né? Eu mesmo já passei por isso aí, quando aí nos cinemas aí de Belo Horizonte, cinemas de rua, né? Vamos falar assim, fora dos shoppings. Eu lembro que no Cine Regina, uma vez passou. Ai, ai, ai. Acho que gente, os meus alunos morrem de rir, porque eu falo milagre e o nome do santo sempre eu falo errado. É alguma coisa assim, Saló, 180 dias, 80 dias, alguma coisa assim. É um filme lá muito pesado, aí o Estados Unidos fez uma página inteira falando sobre o quanto que esse filme era difícil de serviço e tudo, e falar, não, duvido se eu não vou ter estômago para assistir. Mas fui, aí na hora que estava Saló, eu acho que alguma coisa assim. Se alguém puder pesquisar e dar uma ajuda aí. Aí, mas a parte lá que os meninos estavam comendo umas coisas lá com prego, com, com, com prego e com como é que é, vidro quebrado, que eles começam a cuspir sangue, né? Aí tinha umas partes de fezes lá também, tudo. Eu falei, não, não aguento não. Aí eu saí ali, saí no meio da sessão aí, né? Então, essa questão do limite, eu acho que é justamente sobre isso aí, né? É, o que é aceito está dentro do que a gente aceita dentro do nosso dia a dia mesmo, né? E isso acaba por provocar isso e por trazer essas reflexões aí, é que acaba tendo esse preconceito todo. Mas é aquela coisa também, né? Eu lembro muito, é bacana quando eu falei até dessa questão desses cinemas, né? Que falam cinemas de arte e tudo. Eu lembro que muitas épocas atrás, ali, né? Tinha uma época que eu trabalhava no comércio, só tinha um dia de folga, e eu sempre ia para o cinema, né? E quando eu falava assim, hoje eu quero um filme que não me faça pensar, eu ia para os filmes de shopping. E no dia que eu falasse, não, hoje eu estou com a cabeça melhor, estou com o espírito mais calmo, né? E tudo, eu acho que eu consigo ir lá vou lá para o Belas Artes, que é um filme, vai ter um filme lá que vai me ajudar a refletir, né? A acrescentar alguma coisa aí na, na minha vida, no meu repertório, por assim diante. Mas acaba que esse limite não tem como, ele é muito pessoal mesmo. Mas se a gente vê, né, o que seria esse limite, só para, senão minha fala fica muito extensa só para responder isso. Mas é aquela coisa, hoje em dia, tudo acaba indo lá no Zap, no celular, né? Aí você fala, eu não gosto de ver crime, violência, mas se vem um vídeo lá de alguém que bateu um carro, de alguém que foi assassinado, ou de fotos de um assassinato que você viu e agora essas fotos estão circulando na internet e tudo, mas a curiosidade é muito grande que mesmo que você não acabe não abrindo aquele arquivo de vídeo, aquelas imagens, mas o dedo fica coçando ali, né, de assistir, e mesmo que você não seja uma pessoa que gosta de violência, que aceite a violência, mas é da natureza humana aí, né? Essa curiosidade toda. Eu acho legal esse comentário, professor, até porque o terror trabalha muito com isso, né, com essa relação que nós temos contraditória de rejeição, mas também uma certa atração pela imagem da violência, né, historicamente, assim. Então, acaba que ele transita muito nessa zona bem sensível mesmo, né. E como você comentou, né, essa questão também da recepção, ela é interessante, porque a gente fala de imagens, mas a imagem também pressupõe um olhar, né? Que é um observador, que tem sua história cultural, que tem a sua própria perspectiva de realidade, né? A sua própria expectativa diante dos filmes, né? E no contexto brasileiro, né, que a violência é tão cotidiana, eu acho que a gente sempre tem também uma sensibilidade um pouco maior, talvez, né? O fato de a gente ficar anestesiado, como você comentou, né, pelas essas imagens violentas no cotidiano, quando a gente apresenta aquilo como uma obra audiovisual, parece que a gente toca um terreno bem, bem complicado, assim, né?
e que é ambíguo mesmo, né? Tem uma outra questão aqui do Bruno sobre se você acha que os filmes do Jodorowsky quebram todos os limites. Ele está comentando, né, que achava que os filmes do Jodorowsky quebravam todos os limites, né? Ah. Mas que, obviamente, o cinema contemporâneo ele é muito radical nesse sentido, né? O que você acha disso, da questão da violência física? Acabou que agora eu consegui pegar a colinha aqui na internet, aqui, que é os dois monitores. Obrigado que vocês já colocaram aqui, né? O Saló, ou 120 dias de Sodoma. Tem até uma pessoa aqui falando que ainda não teve estômago para ver, né? E aquela coisa. Eu não vou falar assim, não te recomendo, né? Que acaba que cada um vai ter o seu próprio estômago ou consciência ali do que aguenta ou não. Mas em termos de para quem é estudioso do cinema, né? Acaba tendo que enfrentar isso, assistir ou não, né? Ou então pelo menos fazer pesquisas a respeito. Ó, eu vou confessar que eu não conheço esse cineasta, estou vendo aqui várias produções dele aqui, né, que eu não conheço nenhuma delas. Né? Interessante, então, que eu vou até atrás aqui de saber que não basta, Letrampia, não conheço aqui, então vai ser difícil eu comentar aqui a respeito. Uhum. Uma dúvida que eu tenho, Zé, eu acho que assim, eu venho de um outro campo de formação, né? Eu venho das artes visuais. Então, acaba que minha relação com os filmes é muito mediada pela questão das artes visuais, principalmente da pintura, né? Esse filme, por exemplo, para mim tem referências ali iconográficas da história da arte muito grandes, né? A representação da figura de Cristo, essa própria sequência que você descreveu, né, muito bem da máscara, né, de caveira ali para aqueles policiais, a ideia de que ela tira a identidade deles, né, e eles viram ali a representação só da morte, de uma maneira como um conjunto, né? E aí uma questão que assim, obviamente que a gente sabe dessas relações, mas eu queria que você comentasse, porque você tem essa formação interdisciplinar, como que o design, em que momentos, ou como que o design pensa a questão do terror, ou as imagens terroríficas, enfim. É, a gente consegue ver, por exemplo, na história do design, alguns momentos que são interessantes para a gente pensar essa questão da imagem do terror? Interessante essa pergunta aí, e interessante também quando eu estava vendo ali, aí comecei a ver do início, que ele é um policial, né? Ele é evangélico, né? Até onde eu sei, os evangelhos não cultuam imagens, né? Então, essa imagem que a gente tem do Cristo crucificado e tudo, se eu estiver me enganado aí, alguém pode me ajudar a corrigir aí, eu sei que nas igrejas evangélicas não tem essa figura do Cristo crucificado, né? Mas só que não foi um erro de pesquisa ali do, do diretor de colocar uma cruz dentro daquele lugar onde está tendo aquele culto evangélico. Ali é uma liberdade poética ali, cinematográfica ali, daquele peso na consciência ali ser representado por essa figura do Cristo crucificado, mesmo que seja de um evangélico que não tem essa relação tão grande como tem os católicos. Eu falo, desculpa falando nós, porque eu sou católico também de formação, hoje eu sou totalmente sem nenhuma religião, mas a figura está muito associada, né? Aí quando eu vi aquela imagem de Jesus crucificado, até lembrei também, olha, está faltando aquela, em termos, já que você está falando em design, né? Ou design de produção, que é responsável pelo conceito do filme, transformar ali da demanda do roteiro as soluções de imagens e som, né? Então faltou até aquela coroa ali também do Cristo crucificado, né? Tem aquela cruz, a cruz não, né? Tem aquela coroa de espinho que é da imagem do Cristo, né? E para a gente entender porque ele colocou um Jesus Cristo crucificado num templo evangélico. Mas essa pergunta que você fez aí, João, é interessante que o cinema, né, e o gênero de terror foi um dos primeiros a trazer uma identidade gráfica, visual
com o expressionismo alemão, né? Que está muito lá do início do cinema, né? Claro que nesse cinema, nos anos de 1900, mas ainda pegando uma identidade visual. Claro que a gente tem alguns outros que antecedem ali e tudo, mas em termos de design, né, da estética ali, de uma boa, de ver a interferência, né, do design ali na construção daquelas imagens ali, é o expressionismo alemão ali com o Dr. Galigari ali e tudo, que a gente vê o design ali tão presente, e justamente nesses filmes que popularizou o expressionismo alemão, com o Dr. Galigari, tem aquele lá mesmo, como é que é aquele lá da... Oi, gente, esqueci esse nome aí, é terrível. Aquele da múmia lá, Nosferatus, né? Nosferatu, é. Então, para ver como que o design ganhou espaço, né? O devido valor, muito até pela popularidade ali do gênero ali do terror. Claro que a gente falou ali que o design ali inserido na feitura do filme, a minha pesquisa de dissertação que eu falei para vocês aí, né, mostra lá que o design ele está inserido desde da vinheta de abertura até os créditos finais, né? Que é o conceito que a gente faz quando vai estar o design de produção. Ele lê o roteiro, a partir desse roteiro ele cria um conceito, e esse conceito é como o design vai estar inserido na feitura daquela obra audiovisual ali, e esse conceito que vai ser traduzido ali em imagem e som. Essa fotografia dele, do Ninjas, ele é muito interessante, por exemplo, né, que acaba que a fotografia, né, é uma forma de expressar ali, de representar essa imagem. São muitas vezes planos muito fechados, e dentro até do livro do Paulo Pereira, que ele classifica os planos em categorias, e ele fala que esses planos mais fechados, que esse filme trabalha muito com primeiro plano, que é cortado na altura do peito, close, cortado aqui na altura do pescoço, e o Paulo Pereira que fala que são planos da categoria de psicológico ou como é que é? Psicológicos ou sentimentais, uma coisa ali, que a gente se sente na cabeça ali do personagem, ou mais fácil de identificar o estado emocional daqueles personagens. Então, essa fotografia aí, com esses planos bem fechados, é a forma gráfica ali de representar todo aquele estado emocional, como que está a cabeça ali daquele policial, aquela tormenta ali, né? Entre o mal que fez, o mal que pode ser remediado, o pecado, e depois como ele se liberta, né? Ou seja, dessa culpa, e se entrega, né? Se liberta, é até ironia quando a gente fala se liberta, porque, na verdade, ele se liberta se aprisionando a violência como uma forma de suavizar a sua culpa ou a sua tormenta ali, né? É legal. Eu não tinha pensado nesse paralelo que você fez, bem interessante, entre essa questão da iconografia católica, né, que traz essa coisa barroca mesmo, né, do sofrimento, né, do peso, da culpa, contraposto com aquela questão da cultura protestante, né, neopentecostal, né, da efusão, do exagero. E aí eu trabalho muito, às vezes, com um conceito que, inclusive, o design tem até uma tipografia, né, o grotesco, que ele brinca com essas inversões, né? Ele pega uma imagem e aí ele promove uma espécie de rebaixamento daquela imagem, né? Então, se a gente for pensar nesse sentido que você falou da iconografia cristã, é um corpo do Cristo que surge no filme ali, que diferente da crença religiosa, não está ali para salvar, né? Ele está ali para corromper. Ele faz esse processo inverso, né? De levar o protagonista não para salvação, né? Mas pelo contrário, de converter ele numa criatura do mal, enfim. É bem interessante isso. Bacana você falar isso, João, que o filme, né? Então, ele é de 2010, né? Não é isso que a gente viu ali? Uhum.
ou seja, 11 anos atrás. E olha como é que esse filme está atual, né? Da questão da violência, da questão religiosa, e até mesmo dessa fala polêmica que teve aí pouco tempo, né? Do padre, bispo, sei lá o que e tudo, né? Lá em Aparecida, que falou ali, né? Pátria amada e não pátria armada, né? Que as pessoas que estão falando de religião estão confundindo muito isso, né? Ao falar que ama a Deus, mas glorificando uma pátria armada. Então, esse Cristo ali, que dá essa arma ali, gente, como está atual, como a gente está vivendo isso agora. Essa polêmica aí toda, e as pessoas falam assim, Deus acima de tudo, pátria não sei o quê, mas faz arminha e tudo. Olha que loucura! E então é bacana que o gênero, então, talvez fica mais fácil a gente falar mal do gênero do terror, que quando ele tem essa pegada, essa preocupação social aí, deixa isso muito escancarado, né? Nós nos sentimos nus ali nos nossos preconceitos e tudo, ou no nosso falso purismo e tudo, e mostra as mazelas todas da sociedade. É legal isso, né? Ele leva um elemento ali a um plano absurdo de tal forma, né, sobrenatural, inclusive, e ao delinear esse absurdo, a gente passa a pensar também o absurdo da nossa própria realidade, né, em relação à violência. Bom, pessoal, tem mais alguma questão? Tem mais alguma coisa aí, Isabela? Não. Eu, Nossa, Roberta. desculpa aí. Alguém falou um oi aí? É a Vitória, né? Eu tinha desistido porque tá terminando, né, já deu horário. Mas eu só queria comentar, assim, quando você falou do design no cinema, eu peguei muita referência visual no filme, somente aquela quando filma ele e tem, né, aquele vídeo daquela assombração que eu fiquei morrendo de medo, sinceramente. E ele não tá vendo, mas a gente tá vendo. Eu acho que isso fala muito daquele momento e me remeteu muito a filmes de cinema japonês mesmo, de terror. Porque ele tem aquela figura meio saindo da parede, né? Aquela coisa assim, que tá sempre por trás, atrás dele, aquela sombra, assim, que vira uma coisa onipresente na vida dele, mesmo que ele não esteja vendo, a gente tá vendo o que tá lá, em volta dele. E aí me remeteu muito isso visualmente, cinema japonês. E um filme que chama Águas Escuras, eu não sei se vocês já assistiram, né? Que é o filme, assim, sem querer falar muito, mas a cena da caixa d'água, aquela água descendo no chuveiro, assim. E eu acho que tem uma cor muito parecida também, é uma referência que eu vou deixar para quem se interessou, assim, que me remeteu imediatamente. Mas foi isso, eu gostei muito do curta e queria agradecer ao Zé Rocha por ter vindo hoje. Obrigado. Mas o Denison, ele fala essa questão do gênero, você falou até do japonês, né, lá no Oriente, lá como tem uma cultura lá também do gênero do terror, né, que ele não consegue identificar muito bem, entender muito bem, ou até esse tipo de gênero lá que faz sucesso lá no Japão, Chile, por assim diante, só que ele fala que é um tipo de gênero de terror que não o agrada, ele prefere mais o gênero do terror mais tupiniquim, né? Ele comenta isso aí, mas acaba lá fazendo sucesso, dá para sobreviver disso, dá para ter esse retorno financeiro aqui, que coisa que nesse gênero ele não consegue ainda aqui no Brasil. Eu tinha falado para o João aí que eu tenho aula agora de noite, até começou, mas Sim. como eu dou aula com outro professor, eu falei que ia atrasar um pouquinho, que ele já podia começar. Mas antes de esquecer aqui, só para mostrar uma coisa que eu gosto muito, já que eu falei do Lençol Assassino, infelizmente a luz está muito ruim, né? Aqui, esse troféu aqui, para vocês terem ideia, né? Quem me deu esse troféu aqui foi o Zé do Caixão, mas deixa eu contextualizar. Teve um projeto de graduação, lá na época da FUMA, né, como chamava a escola de design antes, lá na Gameleira, não lembro qual aluno que foi, do design gráfico, o projeto de graduação dele era uma mostra, tanto é que a mostra chamava Festival Trash 1,99, né? Tinha o festival da Mostra Universitária da escola, e dentro da Mostra Universitária, que teve 10 edições, né, e tudo, comandada lá
pela professora Rose Portugal, que não está mais na escola. Teve também, dentro desse projeto de graduação, o segundo Festival Trecho em 99, que ele conseguiu que o Zé do Caixão viesse para entregar essas premiações. Na época ele estava muito doente, né, e tudo, ele teve que ficar sentado o tempo inteiro e tudo, e foi ele que entregou lá. A gente tinha na Fuma lá um galpão onde fazia o churrasco final de ano e tudo, essa mostra foi lá, que era o auditório que a gente construiu lá e tudo, e foi o Zé do Caixão que entregou esses troféus, fui eu que fiz. Na verdade, aqui é o Pikachu, aquele menininho do Pikachu, que eu cortei ele aqui, pus um spray aqui para ficar tudo azul, né? E eu ganhei como o pior conjunto da obra. Era o que tinha feito mais filme ruim, ali, na época de estudante ali e tudo, a gente fazia filme ruim de propósito e filme ruim sem querer também, né? E o Lençol Assassino, igual eu falei, ele tem 10 anos. Quando o Lençol Assassino fez 10 anos, eu estava lá em Tiradentes, ainda muito envolvido com a Curta Minas, né? E a gente ganhava, era convidado os membros da Curta Minas para participar do Festival de Tiradentes, para participar dessas discussões, né? E eu sempre ia, que era tesoureiro da associação e tudo, e uma vez ele estava lá, eu peguei um depoimento do Zé do Caixão para... eu tenho um filme, na verdade são 3, né? O Anderson e o André. O Lençol Assassino, que está fazendo 10 anos, aí ele fez um depoimento lá, Lençol Assassino, né? 10 anos de existência. Então, tem no extras do DVD do Lençol Assassino, e depois foi feito um Lençol Assassino.doc, né? Que eu queria transformar ele em animação, só que o Lençol Assassino, 13 minutos. 13 minutos de animação é muita coisa, né? E a gente ia fazer em rotoscopia, né? Então, aí como não deu para fazer tudo, a gente falou que era doc, que algumas partes se perderam, e essas partes que se perderam do original que queimou, a gente fez, então, reconstruiu em animação, né? E aí tem aqui o make-off, tem até o make-off dos 10 anos do Zé do Caixão também. Tem no YouTube lá, né? Zé Rocha, Lençol Assassino, tá com a qualidade muito ruim, porque a qualidade já é ruim, porque é um VHS, né, da época que foi feita, edição não linear, que era edição de vídeo para vídeo, era um videocassete play e o outro videocassete rec, no rec, né, que a gente chama de edição não linear, e aí foi feito em VHS, já com qualidade ruim, e na época que eu postei lá no YouTube, tinha aquele limite de 10 minutos, para vocês terem ideia, você podia colocar vídeos com o tamanho de 10 minutos e com o tamanho de 100 megas, senão não conseguia. Então, eu tive que cortar 3 minutos do original, diminuir mais a qualidade ainda, mas quem quiser ainda, por curiosidade, acessar o Lençol Assassino lá, nem que seja para me xingar depois. Não, eu recomendo muito. Já é um filme que mora nos nossos corações, é um clássico. Bom, pessoal, queria agradecer muito o professor Zé Rocha pela disponibilidade, é sempre muito bom ouvi-lo. Esperamos contar com ele muitas outras vezes, né, para a gente continuar esse assunto, inclusive. Queria agradecer também a participação, a presença de todos. Isabela, você tem a programação aí semana que vem, né? E semana que vem a gente tem outro curta, o Estátua, com mediação da professora Rita Ribeiro. Ah, maravilha. Então, Rita Ribeiro, assina embaixo, ela foi minha orientadora da minha dissertação e é uma pessoa fantástica, né? Então, se não for qual obra que ela vai estar comentando? A Estátua, o curta-metragem. Ah, tá. Então, se não for pelo curto, pode vir por ela, que eu assino embaixo, que é uma pessoa fantástica. Sim, maravilha. Está convidado também, Zé Rocha, só chegar. Ah, beleza. Gente, obrigado, então, pessoal do Cineclube. Como sempre, boa noite, bom final de semana e até semana que vem.